Olá pessoal, tudo bom? Hoje acabou de chegar uma encomenda para mim. Vou abrir com vocês. Estava muito ansiosa para chegar essa encomenda. Vou abrir aqui. Olha só, algumas pessoas já conseguem adivinhar o que que é. Ó, aqui dentro do pacote não veio nada. Além, né? Ó, e veio um encartezinho. Olha. Purpose. Evangelhos. Olha só que lindo. Vou abrir aqui junto com vocês. Poucas pessoas conhecem esse trabalho, esse projeto da Purpose. A Purpose ela é conhecida por muitos projetos, mas esse daqui ficou meio que não muito falado, principalmente no YouTube. Não se fala muito desse projeto. Ele é uma Bíblia, só que só contém os Evangelhos. Ó, é no texto Almeida século 21. E é uma capa de livro. Eu não consegui definir a capa, não tinha muitas informações no site que eu comprei. Ó, aqui estão todos os livros que contém. E aqui tem tipo um código de barras. Tá vendo? Acho que é o ISBN. É isso mesmo. Purpose Paper. Ó, tem uma... Tá vendo? Bonito, né? A contracapa. A beirada é desse jeito aqui. Ó, desse jeito. Parece que é um acabamento, né? Diferente. Não é um acabamento bonito. Mas, né? É desse jeito. Mas eu comprei ela mais pelo interior mesmo. A contracapa é muito bonita. Eu acho que a qualidade da capa poderia ser melhor. Atrás é igual. Ó, vamos dizer, o acabamento é igual. Tudo é muito bonito, só essa quina aqui que é feia. Essa quina aqui é feia dos dois lados. Eu tenho dois materiais da Purpose Paper, duas bíblias. E só essa aqui que veio desse jeito, mas ela tem uma proposta diferente, né? Vou abrir aqui. Ó, tem uma folha diferente. Esta Bible Journal pertence a Evangelhos. Ó, Almeida século 21 é o mesmo, tá vendo? Da capa. E tem aqui, olha, a folha é tão grossa que parece que eu tô pegando duas folhas. Tem os direitos autorais aqui, que seria o ISBN. Ó, Evangelhos, tradução da Comissão de Tradução da Bíblia Almeida século 21, Purpose Paper. Aí tem as medidas aqui, 21 por 16,5. E o ISBN, que vem lá atrás, com proposta de você fazer devocionais e estudos. O propósito dele é esse. Por isso que ele só tem os evangelhos. E para você já ver a grossura. É bem grosso só para os evangelhos, né? Uma Bíblia, geralmente os evangelhos pegam uma parte bem pequenininha. E nós temos aqui o sumário, ó, tem título, sumário. Aí você vira aqui que está o sumário. Aí o sumário já tem aqui os livros expostos e capítulo a capítulo, e já tem um check aqui, um espaço para você botar um check de todos os livros que contém nessa versão, nessa Bíblia, que são só os evangelhos, né? E tem aqui a Almeida século 21, né? A proposta do texto. É o mesmo que vem nas Bíblias dela, deixa eu mostrar aqui, ó. Na versão grande, né, com espaço para fazer anotação, e nessa versão aqui que seria uma versão de culto. É o mesmo texto que é descrito. Nós vamos voltar para cá. E tem planos de leitura. Planos de leitura ordenada em 30, 90 ou personalizada, aí como eu quiser fazer, né? E tem sugestões aqui de uso. Se eu quiser usar em 30 dias, eu uso o círculo. No caso, eu marcaria... deixa eu levantar a câmera, porque tá muito ruim de ver.
Se eu marcar aqui, quer dizer que eu li, vamos dizer que eu marco essa bolinha, quer dizer que eu li Mateus 1, Mateus 2 e Mateus 3. Eu li os 3. Aí, se eu marcar o quadradinho, quer dizer que eu li só Mateus 1. Tá vendo? Aí eu marco aqui, que eu li Mateus 2, Mateus 3. Aí eles me dão a sequência desse jeito aqui. E se eu quiser fazer personalizado, eu posso colocar, por exemplo, vamos dizer que eu não vou ler nessa versão aqui todos os dias. Eu vou ler 3 vezes na semana. Aí eu sei os dias que eu li. Eu posso colocar nesse espaço maior o dia que eu li. Vamos dizer que eu li dia 20 de maio. Aí eu volto aqui só dia 25 ou dia 30 de maio. Entendeu? Aí eu sei quando eu fiz o estudo para eu ter um controle, se eu achar necessário, mas eu não preciso marcar aqui, só se eu quiser, né? Ó, interessante, eu já deixo tipo agendado. Eu posso já deixar pré-agendado, né? Eu posso fazer um agendamento. Aí eu posso concluir toda essa leitura em 30 dias, se eu quiser. 90 ou 90 dias. Porque são só os evangelhos, né? Mas aí, como ela tem a proposta de você estudar, é interessante você ler com calma. Olha, tem aqui a abertura do livro de Mateus, que te dá... Essa página é toda pontilhada, tá vendo? É bem interessante. E tem aqui autor, contexto, principal objetivo, curiosidades e versículo-chave. É uma introdução que abrange mais tópicos do que na versão das Bíblias. Na versão das Bíblias tem menos tópicos, e a folha ela é diferente, né? Porque vem muitos textos, vem todos os textos da Bíblia. Então, acaba tendo uma página um pouco mais delicada, mas é uma página boa. Principalmente nessa daqui, a página é muito boa. Essa daqui, a página é um pouco mais delicada, mas é porque ela não tem o objetivo de você escrever nela, apesar de que dá para escrever. Mas aí essa daqui, a página é boa, mas tem bastante diferença com essa página aqui. Tem bastante, é claro, né? Que são propostas diferentes. Aí começa o livro de Mateus. Olha só o tamanho da letra. E olha o espaçamento do texto. Era isso aqui que eu estava curiosa sobre isso. E tem uma linha, mas é um pontilhado bem clarinho que você pode, vamos dizer, desconsiderar. Você pode ignorar essa linha e escrever do seu jeito. Mas essa linha te dá até uma noção para que você não venha, sei lá, escrever muito torto. Nossa, muito bonito, né? Olha o tamanho da letra. É bem escura e, ao mesmo tempo, tem bastante espaçamento para você marcar isso daqui. É uma maravilha. E tem bastante espaço, então tem pouco texto para cada página, porque a letra é grande, tem bastante espaçamento. Então, o espaço que eles te dão aqui dá para você estudar bastante, dá para montar um estudo mesmo. Deixa eu medir aqui, que eu tenho algumas réguas aqui. Ó, eu quero medir aqui o espaço, que tem 6,5. Bastante, ó, 6,5. Daqui até aqui. E a folha toda a gente já sabe, né? Mas eu vou só para confirmar. Ó, até aqui foi 14. 21. A gente já sabe que é 21 por 6,5. Tem bastante espaço para escrever. E o texto, tá vendo? Aqui no final dessa página, ele vai até o versículo 17, mas não finaliza. Ainda tem um pedacinho do versículo 17 aqui. E ela tem referência. Referência entre os... Tá vendo? Referência, no caso aqui, seria cruzada com os próprios evangelhos. Porque os evangelhos, eles têm a harmonia dos evangelhos. Como se essas referências aqui demonstrasse pra gente onde você vai encontrar o mesmo texto em cada evangelho, quando eles se repetem ou quando eles tratam sobre o mesmo assunto, ou a comissão entendeu por colocar aqui, porque às vezes os textos não são exatamente iguais, tem certas diferenças, mas o assunto principal foi reproduzido, então eles colocam aqui. Isso é em todas as Bíblias mais tradicionais, tem isso. Ó, tem aqui, é num tom mais clarinho, mas é em preto também. E tem uma estrelinha aqui, tá vendo? Como se fosse um asterisco, mas veio uma estrelinha. Eu acho que são as referências
de tradução. Isso daqui eu acho que são notas de tradução que não estão aqui, né? Que a Purpose já tem essa proposta. E deve estar lá no final, né? Aí eu vou continuar aqui um pouquinho, só pra gente ir lá no final ver. Deixa eu ir aqui, ó. Tem bastante... Ó, como é que a página é bem grossa, tá vendo? É bem grossa essa página. Ó, bem grossa. Vai dar pra fazer um estudo bem legal. Eu achei interessante essa proposta aqui, porque eu confesso que eu não estudo muito os evangelhos de forma aprofundada, no sentido, assim, de começar o livro de Mateus e ir até o final estudando. Eu sempre leio um texto isolado. E porque os evangelhos nos permitem isso. Porque ele tem estudos. Por exemplo, se você pegar... Olha o fitilho dourado, nossa. Olha que lindo esse fitilho. Meu Deus do céu. Muito bonito. Não é o mesmo fitilho da Bíblia, tipo de cadarço, mas é um fitilho de ótima qualidade. Muito bonito esse fitilho. Combinou super com a capa. Porque os evangelhos têm... Você pode fazer um estudo ou uma pregação em cima só de uma passagem. Por exemplo, a mulher cananeia. Você consegue estudar, se aprofundar e pregar em cima só dessa parte da história de Jesus, dessa parte dos evangelhos. Toda a Bíblia dá para fazer isso, mas os evangelhos a gente acaba se voltando mais para os feitos isolados de Cristo. E muitas das vezes não vê a história como um todo. E eu gosto de estudar a Bíblia totalmente assim, vamos dizer. O livro de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Números, eu gosto de ler ele como um todo, entendendo uma mensagem, tentando entender o que Deus queria nos transmitir e fazendo muitas conexões com o Novo Testamento, porque todo o Novo Testamento ele se remete muito ao Antigo Testamento. E eu vejo muito isso. E eu fico enrolando e acabo não fazendo um estudo mais aprofundado dos evangelhos. Por isso que eu achei interessante essa proposta aqui. Chegou aqui para mim hoje. Estou muito empolgada. E vou ler aprofundadamente. E vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Deixa eu aqui passar aqui para o finalzinho, só para a gente ver como é que vai acabar aqui o livro de Mateus. Olha só, acaba aqui o livro de Mateus. Olha que interessante. Depois tem 2 páginas aqui, né? Principal aprendizado sobre o livro de Mateus. Eu posso fazer vamos dizer, um resumo da mensagem principal do livro de Mateus como uma mensagem geral. Tipo como se fosse uma introdução do livro de Mateus, quando a gente lê aquela introdução que te dá o objetivo do livro, a mensagem principal e tal, mas sabe, te traz conteúdo interessante. Se você lê só aquele texto ali, quase que parece que a pessoa está recebendo toda a informação do livro, pelo menos as informações principais ou o foco do livro. Então, aqui te dá essas páginas que dá para você fazer isso. E é no final, então dá para você pensar, né? Vou ler primeiro, depois estudar, depois eu vou escrever aqui. E depois começa o livro de Marcos, que é do mesmo jeito lá do livro de Mateus. Ó, também do mesmo jeito, com essa estrutura. E aqui é uma coisa interessante, é versículo embaixo de versículo. Pelo menos até onde estou vendo. Ó, nessa roupagem aqui é versículo embaixo de versículo. Eu acho que eles já deixaram a estrutura desse jeito para a gente conseguir estudar tópico a tópico e fica ainda mais visível, sabe? Fica muito visual. Olha, versículo embaixo de versículo. Ao menos no século XXI, pelo menos com a edição da Purpose, ela expõe o texto por blocos. Mas aqui eles estão separando por tópicos, né? No sentido de os subtítulos. Mas aqui na hora de colocar os versículos, é versículo embaixo de versículo. Isso pode ser interessante e também ser mais fácil de encontrar os estudos, né? Que aí você não fica no meio procurando, você já vai no cantinho que você já sabe que vai encontrar os versículos. É bem interessante. Aí deixa eu ir mais pra frente, só pra gente ver se Marcos também vai ter, ou se só teve lá, só porque sobrou página. Não, ó. Marcos, finaliza aqui. Tem também a mesma opção lá que teve no livro de Mateus.
E, consequentemente, deve ter também Lucas e João. Vamos olhar como só são 4? Fica mais fácil da gente olhar, né? Se fosse todos os livros da Bíblia, ficaria mais difícil. A Purpose também tem uma versão assim para o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Só que eu já leio muito todo o Pentateuco. E eu tenho muitos estudos na minha Bíblia da Purpose focado nos primeiros 5 livros da Bíblia. A minha dificuldade de engrenar mesmo em estudos mais aprofundados era mesmo nos evangelhos. Está sendo. Mas eu vou vencer esse desafio e essa Bíblia aqui, focada só nos evangelhos, vai estar me ajudando nisso. Aqui no livro de Lucas também temos essa página aqui, essas 2 páginas, e o livro de João também. Aqui no livro de João também tem, é engraçado que eles, tá vendo? Eles finalizam aqui e depois passam para cá, isso é bem interessante, no caso começa aqui, eles tiveram esse cuidado. E olha, no livro de João tem mais páginas. Vamos lá. Aqui tem bastante, porque sobrou, aí eles colocaram principais aprendizados, aí tem mais páginas para você escrever a mais, ó. O que você quiser escrever. Deixa eu ver aqui, tem bastante páginas a mais, ó. E essas páginas são muito boas. Dá para escrever, tipo, pensando em todos os evangelhos, colocando as suas diferenças e a mensagem principal de cada. E temos aqui notas, que seriam as notas lá que estão marcadinhas com uma estrelinha. Do livro de Mateus, Marcos. Essas notas aqui também tem na Bíblia tradicional da Purpose, Lucas e João. Aí, tá vendo? Finaliza aqui, ele é o propósito e finaliza aqui. Não tem, assim, tantas coisas adicionais, mas é porque ela é focada em você fazer um estudo aprofundado ou fazer um devocional. Você pode usar isso aqui para fazer o seu devocional, sabe? Profundo só nos evangelhos. Um devocional bem profundo, só visando os evangelhos. Mas eu vou usar para colocar estudos aprofundados dos evangelhos junto com as minhas bíblias que eu já tenho, né? Olha só que lindo, né? Gostei muito e por ser verde, eu gosto muito de verde. Eu só achei que a capa, eu tô gostando do toque da capa, mas eu gostaria que ela fosse numa qualidade melhor. Mas o produto interno é muito bom. Tem um corte aqui arredondado, ela é branquinha. A página é de muita boa qualidade. Não veio com nenhum encarte, então eu não tenho nenhuma explicação extra para eu falar para vocês da gramatura da página. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui não fala sobre a gramatura da página, a grossura, né, do papel. A gente não consegue essa informação. Deixa eu ver se no ISBN tinha e eu deixei passar batido. Não tem essas informações, tá vendo? Mas é uma página muito boa. Quando eu começar a fazer meus estudos e compartilhar com vocês, vocês vão ver eu usando isso daqui, porque eu vou anotar muitas coisas aqui. Eu tenho a minha Bíblia normal que eu uso sempre, que eu tenho usado bastante. Essa daqui, ela é da Purpose também. Só que ela já, tá vendo? Purpose. Só que essa daqui tem uma gramatura mais delicada. E ela tem toda a Bíblia. Tem um texto assim, coluna única. Só que o texto vai até o final. E não tem quase espaço para fazer anotação. Porque ela não tem a proposta de ser uma Bíblia de anotação. Mas mesmo assim eu anoto algumas coisinhas, Aqui eu anoto, tá vendo? Mas, esse marcador estava aqui. Mas ela não tem esse foco de ser uma Bíblia de anotação. E eu uso marca-página, marca-texto. Fica uma sombra do outro lado, mas não transfere. A página, mesmo sendo delicada, ela é uma boa página. Fica a sombra mais do próprio texto do que do marcador, mesmo o marcador sendo escuro. E ela não tem essa proposta de você escrever, mas eu escrevo algumas coisinhas aqui na lateral. Eu gosto muito dessa Bíblia aqui e ela é toda a Bíblia. E olha só a comparação, né, da grossura, né? Essa daqui é só os evangelhos, né? Mas enfim. E temos
essa daqui, que também é no verde, né? A Maria tá mostrando. Que é no verde, essa daqui, que é a minha queridinha, que é da Purpose também. Ó, Purpose. E ela já tem espaço para fazer anotação e tem o texto. Só que a página dela é delicada, mas melhor do que a azul que eu mostrei para vocês, que eu acabei de mostrar. Tá vendo? Só que essa que eu comprei, que só tem os evangelhos, ela é melhor. A página. Ó, tá vendo aqui? Com o tempo foi enrugando, porque aqui eu passei muito marca-texto. Tá vendo? Mas é porque a página fica úmida. Mas ela não danificou a qualidade da folha, não. Só enrugou. Tá vendo? Essa foi a única página que aconteceu isso, porque eu marquei ela todinha, ó. Eu marquei ela todinha. Aí depois eu tive o cuidado, eu marquei dos dois lados, mesmo que é claro, mas tá marcado. Aí depois eu tive o cuidado de não marcar tanto. Eu marco só o que eu acho mais importante. Aí agora eu colo páginas aqui. Aí agora eu tô assim, ó, escrevendo e marco só algumas coisas, porque aí eu sei que não tem necessidade. Aqui eu marquei um trecho, mas não é tanto, tá vendo? Aí eu escrevo aqui também e tal. Só que aqui eu não posso usar tantos materiais, porque fica uma sombra. Eu uso caneta, mas mesmo assim, fica uma sombra do outro lado. Ó, fica sombra. Às vezes faz umas gotinhas. Mas é página de Bíblia, mas é uma página de boa qualidade. A opacidade dela é boa e a gramatura dela é 40. Tá vendo? Aí eu não tenho certeza absoluta da gramatura da Bíblia azul. Eu não tenho certeza absoluta para falar para vocês da gramatura. E aqui, ó, é blocos de texto. Tá vendo? Os versículos ficam no meio. Começa com o versículo aqui, mas sempre os versículos vão indo para o meio. Ó, essa Bíblia aqui, eu gosto muito dela. Como é nessa daqui também. Que ela tem os versículos no meio, ó, deixa eu ver, ó. Aqui tem o versículo 13, aqui tem o 5, o 4 tá aqui, tá vendo? Ela tem o texto exposto desse jeito. Eu gosto muito desse jeito aqui, parece que eu tô lendo um livro. Eu gosto muito do jeito que veio nela, desse jeito aqui. E a gramatura dessa página aqui, eu já ouvi o vídeo da própria Purpose falando sobre isso. Eu tenho quase certeza que a gramatura dessa página aqui, ela é 35. Eu não tenho certeza se é 35, mas eu tenho quase certeza que a gramatura é 35. Mas eu não posso garantir 100%. Mas eu gosto muito desse exemplar aqui porque ele é portátil e ele tem certo espaço para fazer anotação e a forma que o texto foi exposto. Eu gosto muito desse exemplar, mas que eu uso muito a minha Bíblia grande por causa dos estudos que eu coloco nela. Então eu acabo não conseguindo usar só essa daqui, porque eu uso essa daqui por causa dos estudos. E como elas têm a mesma tradução, eu fico tranquila sobre qual estou lendo. Mas eu vejo a necessidade de ter espaço para fazer anotação. E essa daqui vai entrar com os estudos focados nos evangelhos, como eu estou falando com vocês. Vou fazer um estudo aprofundado, focando nos evangelhos, focando na mensagem de Cristo para todos nós. E uma coisa que eu pude observar, que Cristo, ele cita muito o Antigo Testamento. Ele fala em muitos momentos mensagens do Antigo Testamento, ele reproduz em suas palavras e ele traz o entendimento correto, porque muitas pessoas ao longo dos tempos foram entendendo os escritos de Jesus, foram entendendo a mensagem que Deus estava transmitindo por meio dos seus ensinos de forma errada. Então, Jesus veio trazendo o entendimento correto. Jesus veio esclarecendo muita coisa e veio cumprindo muita coisa também, né? E ele deixou muita coisa para nós, né? Então, eu vou ler, vou estudar, e todas as vezes que tiver referência de outros textos da Bíblia, que não está nessa parte aqui, que são só os evangelhos, eu vou escrever referência e vou sempre consultar as minhas outras Bíblias, que já tem, né, toda a Bíblia completa, né? E eu vou usar junto essas três aqui, principalmente porque tem a mesma versão. Todas elas da Purpose, né? Mas principalmente por causa da versão. E eu gostei muito de ter esse combo, né? Não são todas verdes, mas eu gostei muito desse combozinho que eu tenho aqui. Como é tonalidade diferente de verde, então não tem problema não serem todas verdes. Ó.
Esse daqui é Evangelhos, esse aqui é a Bíblia toda, e essa daqui é a Bíblia, seria a Bíblia de culto ou a Bíblia para leitura, né? A Bíblia para minha leitura quando eu estiver dentro de casa, quando eu estiver viajando, quando eu estiver na igreja, quando eu estiver no momento só de ler mesmo, sabe? Só ler e acompanhar a leitura sem ficar buscando tantos, vamos dizer, tantas referências, só curtir a leitura do texto. Aí quando eu achar alguma coisa interessante eu circulo, eu passo o marca-texto, depois eu volto e mergulho na profundidade do estudo. É desse jeito que eu estudo, e eu vou tentar fazer esse estudo aqui dos evangelhos junto com vocês. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus e assim que eu começar a usar, vou tentar compartilhar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, até o próximo vídeo. Coloca aí nos comentários se vocês querem que eu faça algum estudo aprofundado sobre os evangelhos ou se vocês têm algumas dicas de estudo sobre os evangelhos. Sobre todos os livros, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E se vocês têm sugestões de eu ler eles fazendo consultas em certos livros da Bíblia também. Fiquem com Deus e até a próxima.